não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal, tranquilo? Então, os links para adquirirem esses livros estão lá na comunidade. Sempre eu faço alguma postagem com algum texto, artigo e coloco os links dos livros logo abaixo, tranquilo? Para concorrer às canecas, tem que se inscrever no canal. Quando a gente chegar a 120 mil inscritos, a gente vai sortear aqui 3 canecas entre os inscritos aqui do canal. Lembrando que tem que ser aqui do Brasil, que a gente não tem condição para mandar para fora, tranquilo? Então é isso aí, se inscreva, compartilhe, comentem, ajude o nosso canal, apoie o nosso canal, seja membro. A gente precisa bastante também de membros para ajudar o nosso canal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O assunto desta aula ainda é, vamos dizer, o tema da alta cultura e da função dela na sociedade e da função dela como elemento estruturador da personalidade. Nós vamos partir aqui de uma frase do Louis Lavelle, que eu inclusive acredito que já li aqui uma vez, mas hoje nós vamos estudá-la por outro aspecto. Ele diz: todo o problema das relações entre os seres humanos consiste em saber passar de um estado de simpatia ou antipatia naturais, que reina entre os caracteres, àquele estado de mediação mútua que permite a cada um deles realizar, por intermédio de um outro, de um indiferente, de um amigo ou de um inimigo, sua própria vocação espiritual. Ou seja, o ser humano ele tem certas possibilidades, vamos dizer, que o diferenciam maximamente de todas as demais espécies animais. Essas possibilidades, evidentemente, elas não aparecem quando examinadas desde o ponto de vista de qualquer ciência em particular. Elas aparecem no conjunto da experiência humana, né? Por exemplo, o pessoal da genética afirma que a diferença entre um homem e um macaco é de apenas 3%, tá certo? Isso mostra apenas que a ciência da genética não está habilitada a captar a diferença entre um homem e um macaco, né? Por exemplo, o sujeito dizer que entre a inteligência do macaco e a Catedral de Chartres, por exemplo, né? ou a música de Bach, a diferença é de apenas 3%, é realmente otimismo demais em favor do macaco, né? Quer dizer que o macaco, se ele tivesse apenas 3% a mais, né, ele conseguiria fazer essas coisas. Então, quer dizer, isto não é uma diferença, não é algo que se deva perguntar a qualquer ciência. Nenhuma ciência está habilitada a captar isto. Por quê? Porque é uma diferença global que só aparece na experiência real humana, na experiência concreta humana. Essa diferença não é uma diferença que possa ser separada e medida pelos critérios de uma ciência em particular. Seria inteiramente absurdo isto. Se nós pudéssemos captar a diferença do homem e do animal através da ciência genética, então essa diferença seria exclusivamente genética, e assim por diante, tá certo? Então, poderia ser até uma diferença irrelevante. Então, aí é o caso, vamos dizer, em que cada ciência em particular não consegue apreender algo que a experiência comum e corrente apreende da maneira mais simples e mais fácil, né? O que é, vamos dizer, uma demonstração muito clara de algo que eu insisto. Vamos dizer que nenhuma ciência tem autoridade para criticar a experiência comum ou para pretender superá-la, de jeito nenhum. Quer dizer, toda ciência é um recorte específico, né, feito em função de certas perguntas específicas, né? O que é uma hipótese científica? A hipótese científica é uma conjetura de que um certo grupo de fenômenos funciona de acordo com uma determinada constante. Em seguida, os fenômenos escolhidos para observação são aqueles que respondem a essa determinada constante. Então, é claro que todo empreendimento científico ele é eminentemente tautológico.
ele é redundante. Tá certo? Só funciona porque é redundante. Tá certo? Quer dizer que se a redundância falhar, então é porque as observações foram mal feitas, mas em princípio elas são feitas para dar certo. Então, toda teoria científica consiste em dizer que os fenômenos escolhidos para provar determinada hipótese provam esta hipótese. E os fenômenos, por sua vez, foram selecionados de acordo com a mesma hipótese. É uma coisa, na verdade, muito fácil de fazer. A coisa só se complica, vamos dizer, pela heterogeneidade dos materiais com que as várias ciências lidam, mas o processo em si mesmo é muito simples. Esta extrema simplicidade do processo científico é que me leva, inclusive, a negar que a educação científica tenha alguma função na alta cultura. Ela não tem função nenhuma. O que tem função, sim, é o aprendizado dos métodos científicos, da teoria da ciência, etc. Mas isto, precisamente, não faz parte de ciência alguma. Tá certo? Mas, vamos dizer, você que tem um conhecimento aprofundado de geologia ou de biologia, etc., não tem alta função educacional. Tem a função social devido à utilidade que esses estudos têm, vamos dizer, para a tecnologia, para a sociedade em geral, etc. Mas do ponto de vista da educação, é absolutamente ridículo, né, acreditar que uma educação científica seja uma educação. Ela não é de maneira alguma. Por quê? O procedimento científico é simples e ele é indefinidamente repetido. Não há muito o que você aprender lá. Tá certo? Tanto que o ideal das próprias ciências é que o processo inteiro da ciência possa ser realizado até por computador. Quer dizer, desde a formulação da hipótese até as provas finais, que o computador possa fazer. Quer dizer, isso seria a perfeição de uma ciência. Uma ciência, quando ela chega no suprassumo da sua perfeição, ela não precisa mais de inteligência humana, porque está totalmente automatizado e simplificado. Basta isso para você entender que ciência não é educação de maneira alguma. Ciência não desenvolve a inteligência de ninguém. Ao contrário, para fazer a ciência você precisa ter inteligência, mas ela por si mesma, vamos dizer, não desenvolve inteligência humana de maneira alguma. Então, uma das características, das coisas que chamam a atenção, vamos dizer, na história das ciências, é que, vamos dizer, o pressuposto que hoje é aceito por praticamente todo o universo científico, de que as ciências devem sempre buscar apenas explicações naturais, tá certo? Jamais recorrendo ao sobrenatural, né? Ele não surge das próprias ciências, ele surge de pressupostos teológicos. Foi uma longa discussão teológica que criou este preconceito e, na verdade, esta absurdidade de que o natural é um domínio fechado, tá certo? Autoexplicativo. Esta hipótese, na verdade, ela depende inteiramente da premissa de que existem leis naturais constantes e inabaláveis. Ora, até hoje, né, praticamente não foi descoberta nenhuma lei constante e inabalável. Que eu saiba, a única lei constante e inabalável que existe é a segunda lei da termodinâmica, que é o negócio da entropia. Isso aí funciona universalmente, né? Mas, justamente, a entropia, se ela funciona, né, ela mostra que nada na natureza é estável. Está tudo sempre, vamos dizer que está tudo sempre baixando de diferença quantitativa e qualitativa. Quer dizer, há uma tendência geral ao nivelamento, tá certo? A abolição das diferenças. Então, a segunda lei da termodinâmica, justamente por ela ser estável, ela mostra que nada há de tão estável na natureza que possa ser objeto de leis eternas. Não há leis eternas da natureza. Existem leis bastante duráveis, quer dizer, leis que se observam durante um período enormemente longo. Tá certo? Mas não se pode dizer que sejam eternas e imutáveis. Por exemplo, o pessoal acreditava que as leis da gravitação universal de Newton são universais. Mais tarde se demonstrou que não são. A relatividade, quando ela diz que nada pode ser mais veloz do que a luz,
Vamos dizer, isso é uma lei eterna. Fala, bom, não, dentro do próprio campo de discussão da relatividade, existe a famosa dúvida de que o efeito da gravitação tem de ser simultâneo, então ele tem que ser mais rápido que a luz. Tá certo? Então, em todo debate sobre relatividade, sempre surge a pergunta irrespondível: qual é a velocidade da gravitação? Ninguém sabe. Então, como é que poderíamos dizer que a velocidade da luz como constante? Né? Einstein coloca a velocidade da luz como a única constante em função da qual todas as outras têm que ser medidas. Como é que nós podemos aceitar essa constância da velocidade da luz como uma lei eterna, universal e imutável? Então, praticamente não há leis eternas e imutáveis na natureza. Mas, quando Newton descobre a gravitação, aquilo impressiona as pessoas de tal modo que elas acreditam que Newton havia descoberto as leis eternas e imutáveis da natureza. Então a natureza, se ela é regida por leis imutáveis, tá certo? Então ela é um todo fechado que funciona por si, sem necessidade de nenhum elemento externo. Então surge entre os teólogos a seguinte discussão, quer dizer que se Deus construiu essa máquina tão perfeita, ele interferir nessa máquina seria desmoralizar-se a si mesmo. Quer dizer, Deus estaria reconhecendo que sua obra não é perfeita. Né? E foi justamente esta discussão que, entre os teólogos protestantes e anglicanos, acaba se fechando na conclusão de que a natureza deve ser estudada em si mesma, tá certo? Fora de qualquer referência, né, a Deus e ao sobrenatural. É evidentemente uma premissa que não se sustenta absolutamente, porque primeiro você não sabe quais são os limites do natural, tá certo? E segundo, porque ela se baseia inteiramente na hipótese de que as leis naturais são eternas e imutáveis, tá certo? Na verdade, se você for encarar essa questão, colocar essa questão, vamos dizer, para um filósofo escolástico de 400 anos antes, ele explicaria para você simplesmente o seguinte: não há nenhum jeito de você compreender as relações entre a natureza e Deus, tá certo? Se você comparar essas duas dimensões diretamente, porque há uma série de mediações. Quer dizer, a estrutura da realidade dentro da ideia cristã é enormemente mais complexa. Basta você ver que vai desde o inferno até Deus. Então, quer dizer, você teria que colocar, vamos dizer, situar a natureza dentro desta escala enormemente complexa, vamos dizer, onde o lugar dela é definida pelas suas contíguas. Quer dizer, existe uma infranatureza. Tá certo? E existe uma préternatureza, fenômenos que são laterais à natureza. Por exemplo, fenômenos de ordem demoníaca, possessão, por exemplo, possessão, obsessão, etc. São fenômenos que são chamados préternaturais. Quer dizer, eles não são nem fenômenos naturais e nem sobrenaturais. Eles são estranhos à natureza. Tá certo? Acima disso, você teria todas as hierarquias angélicas até chegar a Deus. Não, então, quer dizer que as relações entre natureza e Deus são extremamente complexas e mediadas, né, por toda a estrutura do mundo espiritual. Quando tem a reforma protestante, um dos efeitos imediatos da reforma protestante é a queda do nível da especulação teológica até o pueril. Quando nós vemos essas discussões, por exemplo, né, de se Deus não se desmoralizaria a si mesmo se ele interferisse na natureza, você vê, essa é uma maneira absolutamente pueril de colocar a questão, porque ele está partindo da crença em leis naturais imutáveis, tá certo? E eternas. Ora, se as leis naturais são eternas, então a natureza é eterna. Então não pode haver sequer um juízo final. Então este universo, tal como ele existe presentemente, é concebido como uma coisa eterna. Fala, mas aí você entrou numa contradição tão boboca aqui. Né? Você entrou numa contradição com a própria criação.
né? Newton, pelo menos, teve a prudência de observar que as leis da natureza funcionam a partir da criação, mas elas não podem explicar a criação. Pelo menos essa prudência ele teve, né? Mas a maioria das pessoas que se discutiram isso entre, digamos, o século XVII e o século XIX, no campo, sobretudo anglo-saxônico, não percebiam isso de jeito nenhum. Então, colocando as questões de maneira artificial, barbaramente simplificada e pueril, porque tinham perdido a alta cultura escolástica, e estavam. Schelling, que diz que na passagem da escolástica para a modernidade houve uma puerilização da filosofia, tem toda a razão. Quer dizer, eles tinham perdido a noção da sutileza e complexidade das questões, então, vamos dizer, toda aquela técnica analítica enormemente sofisticada que tinham os escolásticos, o pessoal perdeu tudo e começa a colocar, vamos dizer, as questões de novo como crianças colocam as. Começa a fazer pergunta de criança, entendeu? É uma ilusão você pensar que as crianças são muito sábias nesse aspecto, né? As crianças todas cometem os mesmos erros em sequência até chegar à idade madura. Esses erros são praticamente padronizados, né? E um deles, né, é este de você tentar analisar Deus como se Deus fosse um ser humano, né? Então, por exemplo, saber se Deus fazer isto ou aquilo o desmoralizaria ou não. Quer dizer, desmoralizar-se é uma coisa que só pode acontecer a seres humanos dentro da sociedade humana, né? Deus não tem, em primeiro lugar, ele não tem perante quem desmoralizar-se. Quer dizer, como é que você vai colocar essa expressão desmoralizar? Desmoralizar supõe-se uma sociedade que te julga. Então, para Deus se desmoralizar, precisaria haver uma coleção de deuses semelhantes a ele que o julgassem. Isso não existe, então não dá para colocar a coisa desta maneira. E você vê, e foi de erros deste tipo que surge a ideia, vamos dizer, do naturalismo, de que existem explicações naturais. Na verdade, não há explicações naturais. A ideia de explicação natural é uma coisa inteiramente boboca. Tá certo? Quer dizer, uma explicação só é uma explicação quando ela, embora, quer dizer, partindo do estudo de um fenômeno particular, ela se encaixa dentro de uma concepção metafísica que vai dar a justificação do todo na qual aquilo se encaixa, senão não é propriamente uma explicação, é apenas um arranjo provisório, né? Então, por exemplo, quando a pessoa diz, não, nós temos que nos ater às explicações racionais, elas não sabem o que é razão. Você veja, o raciocínio lógico ele é chamado de racional porque ele tem a propriedade da não contradição, quer dizer, ele não se desmente a si mesmo. Não é isso? Então, digamos, raciocínio lógico significa unidade do discurso. Quando você chega na frase número 52, você não desmentiu a frase número 1. Não é isso? Ora, pergunto eu, como nós poderíamos ter a noção e a percepção da unidade do discurso, se não tivéssemos dentro de nós a percepção de unidade e totalidade em geral? Então, é porque nós temos, vamos dizer, uma antevisão, um conhecimento da unidade do real, que nós somos capazes de raciocínio lógico. Então, o raciocínio lógico é uma expressão particular da nossa capacidade de perceber a unidade do real. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.